Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria e fé que iniciamos mais uma semana na sua companhia. Juntos agradecemos ao Pai Eterno por todas as graças que Ele nos concede. Diariamente nós estamos aqui reunidos em oração e nessa manhã, direto de Trindade, relembrando o que de fato seria o último dia da festa do Divino Pai Eterno. Quando na segunda-feira fazemos memórias dos nossos queridos irmãos e irmãs que, romeiros uma vez nesta terra, agora contemplam face a face o Pai Eterno no céu. Hoje eu quero começar o programa com um pensamento de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela diz assim: amar Jesus é fazer com que Ele seja amado por todos. Se o Pai Eterno é amor, nós, seus filhos, somos convocados a sermos sinais deste amor ao mundo. Quando temos uma experiência profunda com o amor de Deus, a evangelização de fato acontece. E você que ainda não faz parte da nossa família de amor, eu te convido agora a pegar o telefone e a ligar para nós. 62-3506-9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com e tornar-se um evangelizador. Após o seu cadastro, você receberá uma carta mensal do Padre Robson aí na sua casa. E para manter em dia a sua doação, basta utilizar esse código que aparece aqui no seu televisor. É só abrir a câmera do seu celular e focar por alguns segundos nesse código. Então você vai ser direcionado para a nossa página de doações, lá no nosso portal. Lá você tem a opção de gerar um boleto ou de efetuar uma doação via cartão de crédito. Se você preferir realizar uma transferência bancária, os números das contas da AFIP também estão aparecendo aqui no seu televisor. Você pode salvar os dados aí no seu celular e a transferência pode ser feita pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú ou pelo Santander. O nosso muito obrigado a você, devoto, associado à AFIP. A sua generosidade sustenta obras sociais e irradia o amor do Divino Pai Eterno por meio da TV das Bênçãos do Pai. E claro, você também colabora com a construção da nova Casa do Pai. Você vai acompanhar nessa segunda-feira aqui no programa Pai Eterno um Santo Café, onde a gente vai falar um pouco sobre a história da devoção ao Pai Eterno, com o professor Antônio Caldas Pinheiro. Teremos ainda a leitura bíblica com um tema da Romaria de 2009, Sede santos como vosso Pai é santo. Uma prece especial pelos romeiros falecidos e encerraremos com a consagração ao Divino Pai Eterno. O nosso programa está só começando. Vamos também interagir, acolher Vanessa Lobo, que já está ligadinha conosco. Hoje, Vanessa, o último dia do nosso programa fora do estúdio, porque nós fazemos lembrança desse momento especial. É verdade, Padre. Com certeza o nosso coração já fica pequenininho, porque a gente ama estar aqui, apesar de todo o trabalho, né, que se intensificou nesses dias, mas estar ao lado, né, aos pés do Pai Eterno é maravilhoso. E você participa conosco mandando o seu recado, as suas intenções pelas nossas redes sociais. facebook.com/TV Pai Eterno, também pelo nosso Instagram, @TV Pai Eterno, tudo junto. E lembrando que estamos ao vivo, tanto pelo Facebook e também pelo youtube.com/Pai Eterno. Eu aguardo a sua participação. É isso mesmo, agora a gente vai rezar, porque é o primeiro passo que a gente dá no nosso programa, é na oração. Vamos juntos rezar, voltando o nosso olhar para a imagem do Pai Eterno que temos aqui, e vamos colocar diante de Deus tudo o que somos e temos. Ó meu Pai Eterno, eu creio que infinitamente poderoso, vós tirais o bem do mal. Eu creio que infinitamente bom, vós fazeis tudo para que concorram para o bem daqueles que vos amam. E por detrás das mãos que ferem, eu beijo a vossa mão que cura. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Sobretudo a minha esperança e a minha caridade. Ensinai-me a saber ver o vosso amor.
dirige todos os acontecimentos da minha vida, ensinai-me a abandonar-me à vossa condução como uma criança nos braços de sua mãe. Divino Pai eterno, doce esperança de nossas almas, sede conhecido, honrado e amado pelos homens. Amém. Vamos voltar o nosso olhar para dentro do Santuário Basílica, para contemplarmos a imagem da Trindade Santa que coroa Nossa Senhora e juntos abrir também o nosso coração para esse momento especial em que nós deixamos a nossa casa ser parte da casa do Pai Eterno. A nossa casa passa a ser uma extensão dessa casa santa aqui em Trindade. E eu convido você a abrir a palavra de Deus hoje no livro de Levítico. Levítico, capítulo 11, versículos de 43 a 47. Livro de Levítico, capítulo 11, versículos de 43 a 47. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vamos acolher a palavra de Deus que diz o seguinte: não vos torneis abomináveis como alguns desses animais que rastejam, nem vos contamineis com eles, pois ficaríeis também impuros. Pois sou eu, Javé, o vosso Deus. Deveis santificar-vos, para serdes santos, porque eu sou santo. Não deveis contaminar-vos com nenhum réptil que rasteja pela terra. Sim, eu sou Javé, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Esta é a lei referente a todos aqueles que vivem, que se movem nas águas ou que caminham sobre a terra, para se fazer distinção entre o puro e o impuro, entre os animais que se podem comer e os que não se podem comer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento do nosso programa Pai Eterno, ao vivo para todo o Brasil. Hoje o nosso olhar volta-se para o tema da festa do Pai Eterno do ano passado. Sede santos como o vosso Pai do céu é santo. A escolha do tema foi inspirada na exortação apostólica do Papa Francisco, chamada Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai, sobre o chamado à santidade no mundo atual. Ele volta a propor um caminho de reflexão a todo o povo de Deus, para que sejam colocados em comunhão com o Pai Eterno, aquele que é plenamente santo. De fato, a santidade é um atributo da natureza de Deus, indica a perfeição da sua bondade, do seu amor misericordioso. O chamado que recebemos é justamente esse, ser reflexo de Deus Pai no mundo, muitas vezes desfigurado, muitas vezes esquecido da face de Deus. Podemos pensar que a santidade é algo distante, fora de nosso alcance, porém ser santo é exercer os valores cristãos em nossa sociedade, seja na igreja, na família, no trabalho, em outros meios. O que vemos por aí sendo chamado de santidade é nada mais que a perfeita busca por uma perfeição, muitas vezes sem sentido, expressa num modo talvez até de narcisismo espiritual. A vida cristã é simples, consiste em amar a Deus e ao próximo. Quando errar, ser sincero com Deus, consigo mesmo e com o outro. Pedir perdão e acolher o perdão, com amor, continuar amando. Como ensina Santo Agostinho, confessei o pecado, acolhi o amor. Simples assim. As exigências que impomos a nós não podem ter motivação numa busca por uma perfeição maior que a do próprio Deus, mas antes num desejo sincero de querer ser amado, acolhido e perdoado. O amor de Deus nos transforma. Precisamos deixar que o nosso coração possa acreditar nessa força do amor. Deixar-nos ser
conduzidos pela graça de Deus, lutar para sermos melhores. Não deitar com as cargas, como a gente diz no cotidiano. Não abandonar os propósitos de Deus para a nossa vida. Não se permitir esquecer de que Deus está sempre nos chamando à santidade, a sermos reflexo do seu amor no mundo, e assim nós estaremos praticando no cotidiano da nossa vida tudo o que nós somos e temos. Bendito e louvado seja o Pai eterno por esse amor manifesto na sua vida. Bendito e louvado seja Deus que lhe possibilitou viver para amar. Que nós possamos valorizar isso e acolher o convite de Deus, ser santo como o Pai eterno é santo. Vanessa, vamos registrar a participação daqueles que estão ligadinhos conosco pelas redes sociais. Sim, padre, temos aqui a Maria Rosana Raposo. Ela diz: esses dias foram muito emocionantes. Parabéns, padre Wellington. A Marta Machado diz: obrigada por essa semana maravilhosa. Eu me emocionei muitas vezes. E nós também, viu, Marta? A Marina Alves pede pelo seu marido Ademir, que faz aniversário hoje. Parabéns, Ademir. Muitas felicidades, bênçãos e saúde. A Vera Ferreira pede por toda a sua família. A dona Agripina Pereira é de Divinópolis e ela pede pelos seus filhos, noras e netos. A vocês, a nossa oração. É isso mesmo, a gente agradece a participação de cada devoto, lembrando que o programa hoje, segunda-feira, está ao vivo, direto de Trindade. A gente quer interagir com você, você que vai mandar o seu recadinho pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, participando do nosso programa. No último episódio da nossa série especial sobre esse tempo de celebrar o amor do Divino Pai Eterno, vamos lembrar o dia da grande festa, o último dia de Romaria em Trindade, que começa cedinho e termina ao som dos vivas e com um bonito espetáculo de fogos, sempre durante a noite. Vamos acompanhar. Entrega, demonstrações de fé e testemunhos de devoção. Assim pode ser descrita a Romaria de Trindade, o maior evento religioso do Centro-Oeste, segundo do Brasil e a maior festa do mundo dedicada ao Divino Pai Eterno. São 180 anos de uma devoção que surgiu da fé de um povo simples. E desde a descoberta do medalhão, devotos saem de vários lugares do Brasil e do mundo, com um destino: a casa do Pai. Lugar de paz onde os fiéis buscam sentido para a vida, alívio para as dores e agradecem as graças recebidas. Toda essa devoção faz da capital da fé de Goiás um lugar único e sagrado, cheio de bênçãos derramadas dos céus pelo Pai. A cidade possui mais de 120 mil moradores e é onde acontece a festa que já chegou a receber 3.200.000 romeiros. Pessoas que peregrinam de diversas formas, caminhando, de bicicleta, moto, carro, ônibus, cavalos, burros, mulas e carros de boi. Na verdade, não importa a forma, mas sim a chegada. E o que une todos eles é a devoção fiel ao Divino Pai Eterno. E os últimos 3 dias são de maior movimentação de romeiros, desde as rodovias até a casa do Pai. No calendário, o dia da grande festa, o último domingo da Romaria, conta com uma programação especial. E começa bem cedinho com a alvorada festiva. Nesse momento, toda a cidade desperta com os fogos e sinos, que indicam que o dia vai raiar e com ele brota a esperança de que grandes coisas vão acontecer. E acontecem. Romeiros se reúnem para a procissão da penitência e seguem da Igreja Matriz ao Santuário Basílica para a primeira missa do dia. Depois, às 8 horas da manhã, acontece a missa solene. A tradicional cerimônia tem a presença de diversas autoridades eclesiásticas e políticas. Já no período da tarde, um dos momentos mais memoráveis da festa em louvor ao Divino Pai Eterno. São centenas de devotos que se reúnem na praça da Igreja Matriz para a tradicional procissão luminosa, que vai até a praça do Santuário Basílica, onde acontece a missa de encerramento. Estou aqui aguardando a saída, porque desde 1978 que eu participo e
é a coisa que só se eu tiver de cama para me deixar de ir. Todo ano eu vou e me sinto muito feliz e muito agradecida ao Divino Pai Eterno por todas as graças que eu tenho recebido. Já estamos aqui com todos os romeiros do Divino Pai Eterno para manifestarmos publicamente a nossa fé através da procissão aqui pelas ruas de Trindade até a Praça do Santuário. Quando começa a procissão luminosa, os fiéis em um só coração acendem suas velas e seguem em oração atrás do carro andor que conduz a imagem original do Divino Pai Eterno. A cada ano, ele é ornamentado com uma temática diferente para florescer a espiritualidade no coração de cada cristão. Que a gente lida contra o tempo, praticamente, contra o sol, porque a gente começa a fazer ele na madrugada e termina por volta de 2, 3 da tarde. Então é mais ou menos 12 horas de confecção do carro andor, que vem em uma caminhonete. Então tudo é pensado para que o carro andor esteja impecável, para que os fiéis possam rezar nesse trajeto da igreja velha para a igreja nova, como nós costumamos dizer. A avenida que liga uma igreja a outra fica repleta de romeiros. Nesse momento, a alegria toma conta do povo de Deus, que caminha confiante em seu poder e misericórdia. E a intenção é essa, que os devotos vivenciem de forma profunda a fé cristã, com orações e momentos de reflexão, e assim possam voltar para casa renovados. E é a gente se entusiasmar e deixar Deus fazer, realizar aquilo que Ele sempre quis na sua infinita misericórdia, que foi colocar o ser humano diante do seu amor, diante de sua pessoa, e sempre olhar o ser humano como aquele homem, mulher, aquele que sempre está disposto a receber as graças deste Deus que é Criador. A chegada à Praça do Santuário Basílica também é emocionante. Lá, os romeiros que estavam em procissão se juntam aos que aguardam a missa de encerramento, que é realizada no altar externo. As cenas nos dão a certeza de que esse Deus de amor acolhe cada devoto que faz questão de se encontrar com ele, e todos passam a ter uma missão: levar o amor de Deus aos corações, custe o que custar. A celebração se encerra com os tradicionais vivas, seguidos pela queima de fogos que ilumina o céu da capital da fé de Goiás. O momento aquece o coração de todos que participam da maior festa do mundo, dedicada ao Divino Pai Eterno. Viva o Divino Pai Eterno! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva os romeiros do Divino Pai Eterno! Viva o povo de Deus! Viva a Trindade! A Romaria do Divino Pai Eterno ultrapassa as memórias. E neste ano foi levada aos nossos lares de uma maneira diferente, mas sem perder o sentido. Celebrar essa devoção é firmar ainda mais o nosso compromisso com Deus, o único que sabe das nossas necessidades e reconhece a força da nossa fé. Que, inspirados nos ensinamentos de Jesus Cristo, tenhamos coragem de agir como filhos e filhas do Pai Eterno, capacidade para reconhecer em cada ser humano um irmão e uma irmã, e deixar que o Espírito Santo se manifeste em nossas vidas. E assim como em todos os anos, vamos nos despedir com um até logo. E com fé no Pai, vamos nos encontrar nos próximos anos. Não importam as circunstâncias. Tá aí, que bonita lembrança que a gente tem, né, de tempos normais do final da festa do Divino Pai Eterno. Ontem, quem acompanhou, teve momentos muito emocionantes aqui em Trindade, a bênção com a imagem do Pai Eterno, a cidade e a todos os fiéis que estavam conectados pelos meios de comunicação conosco. Depois tivemos os fogos, uma bonita homenagem ao Padre Ângelo. Enfim, foram momentos de muita emoção, de uma romaria excepcional que aconteceu em nossas casas. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem o nosso Santo Café. Hoje a gente vai falar um pouco de história sobre a nossa querida devoção ao Divino Pai Eterno. O entrevistado vai ser o professor Antônio César Caldas Pinheiro. Ele já está aqui conosco e daqui a pouquinho vai tomar café com você.
Na volta do intervalo, eu espero a sua audiência. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno. Segunda-feira, direto de Trindade, nós estaríamos celebrando em tempos normais a despedida de muitos romeiros, dos carreiros, das comitivas de cavaleiros, que depois da missa pelos fiéis falecidos, né? Segunda-feira era o dia em que nós rezávamos para os romeiros já falecidos. Hoje nós colocamos isso nas intenções, né? Eu ainda participei com o Padre Oliveira da missa aqui no santuário. Rezamos por todos os romeiros que já contemplam a face do Pai Eterno e rezando para a Romaria de 2021. Afinal de contas, termina uma Romaria, começa a preparação de uma outra Romaria muito em breve. Agora vamos juntos tomar o nosso Santo Café. Pronto, uma alegria também acolher aqui um amigo muito querido, o professor Antônio Caldas Pinheiro, ele que é presidente lá do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, não é isso? Da PUC Goiás. Professor Antônio, para mim sempre é uma alegria falar com o senhor, porque a gente sempre sai mais rico depois das nossas conversas, porque o senhor sempre tem preciosidades a nos oferecer. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, agradeço o convite e é um maior prazer estar aqui. Já somos amigos pela questão da história, do amor à história, né? A devoção ao Pai Eterno. Estou à disposição. E o professor tem uma sensibilidade religiosa porque gosta principalmente desse ambiente onde a história se faz também, né, na religião, nessa perspectiva. Agora, professor, hoje nós estamos olhando para o passado, né? Ontem nós tivemos dois momentos muito bonitos aqui no santuário. A exposição do primeiro medalhão, né, que durante muito tempo ele ficou, podemos dizer assim, esquecido no ostracismo, e da imagem pequenina feita por Veiga Vale. Será que a gente poderia lembrar como é que foi o início dessa história do ponto de vista do professor? Porque a gente, como missionário, conta de uma forma mais poetizada, mas como é que o senhor olha esse começo, esse início? Bem, eu olho através das pesquisas, né? Os documentos tanto da igreja como os documentos cartoriais, do cartório civil, né? E também de pessoas que passaram por aqui no século XIX, no início do século XX. Bem, o início da Romaria de Trindade é muito bonito, porque, lembrando aquele ditado, né? Deus, ele se faz presente nas coisas simples, né? E o início é muito simples, né? O pessoal simples da roça, né? Que encontrando o medalhão, tendo o medalhão, essas pessoas começam a rezar ladainhas, terços diante desse medalhão. E assim vai surgindo essa devoção simples do povo da roça. Então é uma devoção que surge no meio popular mesmo, né? E até hoje conserva isso, né? Essa forma, essa tradição. Então não vem do ponto de vista, não vem da imposição da igreja, né? De forma alguma. A igreja reconhece isso. Durante cerca de 60 anos, mais ou menos, né? Essa devoção foi quase que popular. Vamos lembrar que nós estamos falando do século XIX. Aqui era uma região do Mato Grosso goiano, né? Muito afastada dos centros maiores, né? Nós temos Arraial de Campinas, Campininhos, de bairro de Goiânia, aqui perto. E em 1824 nós temos uma ideia, poucos anos, 14 anos depois de surgir do início do Arraial de Campinas, Cunha Matos disse que Campinas tinha 11 casas.
Era muito pequenininho, não é? E era uma região quase que desconhecida. Cunha Matos fala que não achou ninguém que pudesse falar o nome dos rios, né, dos acidentes geográficos, porque era um lugar de mata fechada que as pessoas estavam começando a chegar, não é? Para você ter uma ideia, para ir à cidade de Goiás, não se passava hoje por Inhumas e Itaberaí, não existia nada disso, era uma grande mata. Dava-se a volta por Jaraguá ou então por Anicuns. Então Campinas estava aqui. E é nessa região, ali por 1830, mais ou menos, que chega o Constantino Xavier, Maria, né, e sua esposa, Ana Rosa, e começam certamente a desmatar, né, a construir o seu ranchinho aqui, onde depois passou a se chamar Barro Preto. A devoção começa assim simples. E as pessoas que vão chegando também, geralmente eram pessoas adventistas das regiões mais perto, de Silvânia, né, que era a antiga Bonfim, de Santa Cruz de Goiás, essas regiões que vão se juntando aqui na região que mais tarde será a Trindade. Certo. E nós temos aí esse advento religioso que começa ao redor de uma medalha. Uhum. Essa medalha, essa Verônica, fala um pouco para a gente como é que a história situa, né? Como é que ela cita esse objeto religioso em meio a esse início. Uma medalha pequena, né? Cerca de 10 centímetros, né? 10 centímetros por 8, né? E feita de barro, né? De argila. Então, uma medalha... No princípio, ela devia ser ter mais detalhes, com o tempo ela foi se desgastando, né? Mas o interessante é que, em torno dessa medalha, é que vai surgindo toda essa devoção, não é? Os milagres vão acontecendo, né? Os milagres, quando eu digo, não só milagres visíveis de curas do corpo, mas de transformação das pessoas, né? E isto, certamente, atrai também a atenção do pároco de Campininhas, né? Nossa Senhora Conceição de Campinas. Uhum. E a partir daí o pároco certamente vinha aqui uma vez por ano ou mais para desobrigar os fiéis, né? É o que se dizia, né? Fazer casamentos, batizados, né? E também celebrar a festa, não é? Uhum. Agora, nós estamos falando de uma época uma época remota e de muita dificuldade. O padre vinha a cavalo e tinha que atender outras regiões também. Muitas vezes também a paróquia de Campinas ficou sem o seu pároco, né, para atender. Então era necessário que viesse pároco de outros lugares. Então isso, de certa forma, fez com que essa devoção permanecesse bem popular, não é? Até o final do século XIX, né, até mais ou menos 1891, 94, quando chegam os redentoristas, né, que vão dar com mais, digamos assim, vão cuidar com mais, dando mais um sentido sacramental e escoimando, tirando tudo aquilo que era supérfluo, né? Deixando o essencial, né? Agora, muito interessante, que eu acho, até podemos falar um pouco sobre isso, é o respeito que esses padres tiveram com a devoção popular, né? Do ponto de vista, assim, não são brasileiros, né? Sim, é interessantíssimo. Fala um pouco dessa origem. Sim. É interessante porque, em 1894, nós temos aqui um bispo que estudou em Roma, né? Chega Dom Eduardo Arte da Silva, e que trouxe os redentoristas. Era um bispo brasileiro, nascido em Florianópolis, né? Santa Catarina. E ele estranhou muito com essa devoção popular, né? Teve alguns embates no início e tudo mais. Mas os redentoristas, que eram nascidos lá na Alemanha, na Baviera e tudo mais, né? Eles tiveram uma condescendência, um amor, uma compaixão com esse povo. Eles perceberam que esse povo ficou durante muito tempo abandonado, né? E perceberam essa fé pura, essa fé simples, que precisaria ser, digamos assim, lapidada, acolhida, trabalhada, não é? E assim eles fizeram. Então eles, na verdade, culturaram a fé, né? Culturaram o evangelho, né? Evangelizaram por meio daquelas devoções que os antigos tinham. E essas devoções chegaram até nós, não é? Eles foram realmente heróis nesse sentido, né? Respeitaram a devoção popular, a forma da fé se expressar. Certo. Agora, antes da chegada dos redentoristas, nós temos aí uma mudança que eu acho que é sensível no referencial da devoção. A passagem do medalhão para a imagem. Sim, sim. Eu queria que o senhor, como historiador, pudesse nos situar diante dessa referência, né, dessa relação. Porque muita gente ontem talvez tomou conhecimento pela primeira vez que a devoção começou com o medalhão, porque na sua grande maioria a gente conhece a representação da imagem, né? O medalhão é um medalhão pequeno, como eu disse, ele deve ter se desgastado com o tempo, né? Nós temos dados, né, nos livros do cartório eclesiástico de Campinas, de que em 1843
foi construída a primeira capela. Capela simples, com folhas de buriti, cobrindo e tudo mais, né? E ali estava entronizada essa medalha. Havia também uma disposição antiga aqui no antigo Bispado de Goiás, né? De não se expor imagens pequenas e que não fossem perfeitas, né? E essa imagem, gastando com o tempo, não deve ter ficado... foi perdendo um pouco as suas nuances, os seus detalhes, né? Talvez a sua pintura, não se sabe como era, né? Então, o que Constantino fez? Ele, em Meia Ponte, que hoje é Perinópolis, existia o santeiro, né? Conhecido, o grande santeiro goiano, José Joaquim da Veiga Vale. Ele foi até lá para que ele pudesse passar da medalha, olhando a medalha, fazer uma imagem tridimensional, digamos assim, sim. Não é? E assim foi feito. E conta a tradição que, quando ele foi buscar a imagem, né, o dinheiro não deu para pagar a imagem, né? Então ele deixou o cavalo. Aí então ele veio a pé com a imagem. Aí teria sido a primeira romaria a pé para a Trindade. É a tradição que diz assim, não é? O certo é que deve ter foros de verdade, porque já no século XIX, lá para 1850, 1856, nós temos informações de pessoas vindo a pé para o Barro Preto, né? E essa imagem, então, é essa que ainda existe, né? Que está aí no dia da festa. Uma imagem bonita, uma imagem que foi esculpida em cedro e depois foi encarnada, né? Com uma pintura até com ouro, folhas de ouro e tudo mais, que era a especialidade do Veiga Vale, né? Ela existe até hoje, foi restaurada, não é? Sim. E essa imagem chegou até nossos dias. Em 1878, nós temos uma outra capela em Trindade, né? Deve ter sido aquela de folha de buriti, foi desmanchada e construiu-se uma maior. E esta capela nós já sabemos que ela tinha campanários, tinha 2 campanários pequenos, tinha tribunas, então era uma capela bem maior, caberia mais o povo, mas quando os redentoristas chegam em 1894, eles já percebem que a capela é pequena para o número de romeiros, né? E para que também pudesse ser digna para entronizar a imagem. Né? Então, a partir de 1894, quando eles chegam, eles já têm ideia de construir um novo santuário. Agora, quando eles chegam, hoje nós temos aqui a referência da igreja antiga, né? Da igreja matriz de Trindade. Essa na ordem cronológica, não é a primeira igreja. Seria a terceira, Essa seria a terceira. A terceira igreja, né? Ela foi construída a partir de 1911, né? Inaugurada em 1912. E na época era a maior igreja do estado, né? E era uma igreja moderna, né? Porque apesar de ser de esteios, né? Ter adobe e tijolos também, mas ela tem aquelas arcadas, aquilo tudo era novidade naquela época aqui em Goiás. Então foi fantástico para a época uma igreja daquele tamanho, né? E é a mesma igreja que temos aqui hoje, restaurada e bem conservada. Bem cuidado. Agora nós estamos aqui num lugar referencial, né? Que a gente chama sempre de igreja nova. Sim. Que não é tão nova assim, né, professor? Sim, esse lugar aqui já tem uma história, né? Sim. Desde a época da igreja velha, como nós dissemos, né? O santuário velho, né? O santuário antigo, né? Aqui, as pessoas costumavam vir aqui na Cruz das Almas, né? Eles tinham um cruzeiro aqui, né? E se dizia que aqui estava sepultado também uma pessoa que... Eu me lembro o nome, talvez. Professor Moisés, né? Moisés. Que foi muito arredio à devoção no início, né? E foi sepultado aqui, na Cruz das Almas. Essa região fazia parte do patrimônio da igreja, que foi doado por Constantino Xavier, né? Nós temos alguns documentos, inclusive de 1858, que Ana Rosa assina, né? Falando da sua fazenda, né? Que era o Barro Preto, que dividia com a Santíssima Trindade. Era o patrimônio da igreja, né? Mas a Cruz das Almas fazia parte desse patrimônio. Então, a partir de 1940, Dom Emanuel Gomes de Oliveira, que foi o primeiro e único arcebispo de Goiás, né? Ele tensionava celebrar o centenário da Romaria. Não é? Então, a partir de 1943, lançou-se a pedra fundamental aqui do santuário novo, né? Certo. Mas que demorou muito tempo para ficar pronto. Diferente, né, do que ele imaginava, né? Era muito diferente, era muito, digamos assim, tinha alguns problemas, né? Tinha muitas colunas, ainda lembro dessas colunas aí dentro, atrapalhava a visão, né? Atrapalhava também um maior número de pessoas, de fiéis dentro da igreja. E demorou-se muito para construir, para que ficasse acabado, acho que em 1994 apenas, exato, né? Que se terminou
a construção, na verdade, aqui do Santuário Novo, hoje Basílica. Isso. E aí a gente tem essa referência, então, de uma igreja que não é tão nova assim, né? Sim, não é tão nova. Eu não sei como ela será chamada daqui a um tempo, quando a Basílica Nova estiver pronta, né, professor? Sim. Agora, quando a gente olha para a história das pessoas, quem mais, ao passar por Trindade, escreve ou cita ou coloca no papel essa história? Como é que a gente pode falar desses cronistas, né, desses historiadores? Quem são essas pessoas, na sua maioria, que registram a história de Trindade? Sim. Nós temos, no final do século XIX, em 1890, 91 por aí, o Oscar Leal, que escreveu Viagem às Terras Goianas, né? Era um odontólogo, né? Ele estudou em Portugal, mas estava morando no Rio de Janeiro e passou por aqui e deixou registrado. Ele fala mais no sentido da festa que ele se dizia profana, né? Então ele fala do circo, da dança do cancã, né? Aquelas coisas que haviam aqui, né? Existiam aqui. Mas cita também alguma coisa da parte religiosa. Agora, nós temos também algumas anotações nos livros da igreja, falando da festa como era, né? Do número de romeiros, que cada ano crescia. Temos algumas notícias em jornais no final do século XIX, a partir de 1880 principalmente, dizendo da Romaria do Barro Preto, as pessoas que aqui vinham. Porque, na verdade, também o que acontecia? Era uma época de muita difícil locomoção, então as pessoas aguardavam o ano inteiro para vir para o Barro Preto, para, logicamente, celebrar a fé, mas também aqueles que eram comerciantes vinham para fazer negócios, né? Então vinha gente do Goiás inteiro. Vamos lembrar que nós estamos falando de um Goiás geograficamente diferente, né? Um Goiás enorme, né? Nós temos todo o estado de Goiás hoje, o Tocantins e o Triângulo Mineiro, que fazia parte da Diocese de Goiás também. Então, e havia uma carência natural de sacerdotes, né? Muita carência, não é? Os padres eram poucos, não é? Havia dificuldade de locomoção para atender todo esse povo. Vamos lembrar que era o contrário de hoje, 80% das pessoas viviam na roça, não é? Então, a dificuldade. Então, o que acontecia é que os padres saíam para atender as pessoas na roça. Chegavam numa região, numa fazenda, e ali os fazendeiros em volta se juntavam ali quando eles celebravam, casavam, sacramentavam as pessoas, né? Mas realmente tinha dificuldade de sacerdotes. Agora, eu queria que o senhor fizesse um esforço para a gente poder imaginar o que seria dessa região sem a devoção ao Divino Pai Eterno, sem o medalhão. Sim. O que seria desse lugar, dessa região onde nós estamos hoje, sem esse evento? Seria muito diferente. Muito diferente. Digamos assim, o progresso seria bem menor. Por quê? Eu estou dizendo já como historiador. Nós fomos fazendo essa pesquisa, a partir de 1850, nós já percebemos a devoção já adentrando os lares longe aqui de Trindade, né? Então nós temos na região de Silvânia, de Pirinópolis, de Itaberaí, que é a antiga Curralinho, né? Santa Rita d'Antas, que eu acho que não existe mais, hoje chama de Jeroaquara, uma região perto da cidade de Goiás. Pessoas sendo batizadas com o nome de Divino, Divina. Isso é indicativo. Antes não existiam esses nomes. Divino, Divina, Eterna, do Divino Pai Eterno, né? Então nós vamos observando isso aí. Então, e essas pessoas, elas vão chegando, são adventistas que vão chegando para cá. O Arraial do Barro Preto, na verdade, ele pôde se firmar, ele começa com a devoção, e ele se firma com a devoção, não é? Nós temos relatos de que, quando acabava a festa, era um arraialzinho diminuto, 10 casas, né? Na época da festa, eram 5.000 pessoas, né? E com o tempo as pessoas foram vindo para cá, foram construindo casas, né? Outra coisa que as pesquisas nos mostram é que pessoas que moravam em Silvânia, em Itaberaí, tinham casas aqui. Eles tinham casas. Para poder passar o período da festa, ficavam fechadas, né? E depois eles vinham para cá na época da festa. Um pouco antes da festa já vinham para cá. É interessante isso. Então, a devoção ao Pai Eterno, ela deu para essa região, Trindade, Campinas, né? Ela foi a força motora, digamos assim, né? Que as pessoas se fixassem na região, né? Nossa, professor, eu quero agradecer de coração assim, o senhor ter deixado sua casa, seu conforto, para poder estar conosco. Eu tenho certeza que quem está em casa gostou muito de poder ter feito essa viagem. Acho que a TV Pai Eterno
deve preparar um subsídio aí, um documentário, alguma coisa que nos aprofunde nessa história e nos contextualize melhor de algo que a gente precisa sempre contar para as pessoas tomarem consciência dessa bonita história que eu poderia dizer assim, é uma história de providência, né? Ah, sim, sem dúvida. É providência para esse lugar, é providência para esse estado e eu acho que é providência também para quem está em casa. Sem dúvida, sem dúvida. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Forte abraço e muito em breve o senhor vai voltar aqui conosco. Com prazer. Estamos à disposição. Muito obrigado. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais programa Pai Eterno, aqui direto de Trindade. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta, direto de Trindade. De fato, um momento de bênção e de graça essa segunda-feira, rezando por todos os fiéis falecidos, aqueles que já caminharam na Romaria da Vida, ao Santuário do Pai Eterno. E hoje, Vanessa, de um modo especial, a gente reza por todos os nossos parentes, amigos, aqueles que já contemplam a face de Deus. Padre, até já perguntaram aqui, hoje vocês vão rezar pelos romeiros falecidos? Iremos sim, encerrando o programa, rezaremos pelos romeiros falecidos. E eu apresento a Helena Neri, que pede que Deus abençoe essa semana de todos que estão acompanhando neste momento. A Magnólia, que pede pelo aniversário da Carla Carolina, neta dela. Também aniversário do Renan Alves, de Leopoldina, Minas Gerais. A Maria Selma pede pela sua filha Priscila, a providência de um trabalho. A Beatriz Braz pede pelo seu filho Fulgêncio, a cura, a libertação de toda depressão. A Josefa Pereira dos Santos, que está nos assistindo nesse momento, grande abraço. E também, padre, tem uma pessoa especial, diretamente de Portugal, que acompanhou toda a Romaria, que é a Linda Fernandes. Grande abraço, Linda. Muito obrigado a você, Linda. Muito obrigado a todos os que estão ligadinhos conosco através dos meios de comunicação, através das nossas redes sociais. Chegou o momento da gente interagir com você, devoto, devota do Pai Eterno. De um modo especial, agora a gente vai acolher uma interação com o devoto Diógenes Raizer, de Telêmaco Borba, no Paraná. Meu nome é Diógenes Raizer, sou da cidade de Telêmaco Borba, no estado do Paraná. Nossa família é devota do Divino Pai Eterno. E neste tempo de pandemia, eu quero colocar ao Pai Eterno, aos pés dele, saúde para toda a minha família e também para a saúde do mundo inteiro, para que o Divino Pai Eterno interceda por nós e pelo mundo inteiro, para que cesse essa pandemia, para que o ano que vem a gente possa estar na casa do Pai, todos juntos, abraçando, sorrindo, estando com Ele na Romaria 2021. Muito obrigado, querido irmão, que Deus te abençoe, Diógenes. Você e todos os fiéis devotos do Pai Eterno que rezam, que pedem através dos meios de comunicação uma oração e que se aproximam da devoção ao Pai Eterno através da TV das Bênçãos do Pai. Pai Eterno, Pai de bondade, Deus de amor e de misericórdia, acolhei a vida, a missão dos vossos filhos e filhas, protegei-os, salvai-os com a vossa bênção. Curai-os, Senhor, na vossa enfermidade, a fim de que recebam de vós proteção, luz e força, saúde no corpo e na alma, bênçãos infinitas e espirituais. Deus Pai vos dê sua bênção, Deus Filho vos conceda saúde, Deus Espírito Santo vos ilumine. Amém. Agora a gente vai rezar uma prece pelos romeiros falecidos. Com certeza, você que há muito tempo participa da Romaria do Divino Pai Eterno, deve ter na história da sua família alguém que já voltou para Deus, já está no céu. Então nós vamos rezar por todas essas pessoas que já contemplam a face de Deus. Ó Pai Eterno, nós vos pedimos por todos os romeiros falecidos,
que chamastes deste mundo, dai-lhes a felicidade, a luz e a paz. Que eles, tendo passado pela morte, participem do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e a sua descendência. Que sua alma nada sofra e vos digneis ressuscitá-lo com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhe os pecados para que alcancem junto a vós a vida imortal no reino eterno. Descanso eterno dai-lhes, Senhor, e a luz perpétua os ilumine. Amém. Vanessa, momento de apresentarmos pedidos e agradecimentos ao Pai. Padre, apresento nesse momento a Maria Auxiliadora, que pede pela sua vida, de toda a família. Também a Margarida, que pede saúde e paz. E a Osória Maria, que pede uma bênção na sua vida e de todos os seus familiares. Vamos colocar as intenções aqui aos pés do Divino Pai Eterno. E nesse gesto, a gente coloca você, a sua família, todos aqueles que pediram as nossas preces, as nossas orações, principalmente nesse tempo em que rezamos a novena aqui direto de Trindade. Vamos agora rezar com você e por você a consagração ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dai sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Vamos pedir a bênção, a proteção. Vamos voltar o nosso olhar para dentro do santuário mais uma vez? É possível? Para a gente poder ter essa lembrança bonita da Casa Santa, do Divino Pai Eterno, onde nós nos sentimos participantes, né? Nós nos sentimos em casa, por isso que a gente sente falta de poder voltar, entrar, louvar e bendizer a Deus nessa casa abençoada. Se Deus quiser passar nessa pandemia, tenho certeza que o projeto de muita gente, o primeiro, depois que liberar, vai ser Vinha Trindade, viu, Vanessa? Padre, e esses foram realmente os vários comentários que nós recebemos hoje. Com fé em Deus, estaremos unidos em 2021. Assim que terminar essa pandemia, eu faço questão de estar aí no santuário. Vanessa, muito obrigado a você. Obrigada, Padre. O nosso coração fica pequeno, né? Porque foi maravilhoso esse tempo. Mas a gente volta do estúdio a partir da próxima semana. Isso mesmo. Olha, eu quero agradecer de coração também a toda a equipe envolvida aqui em Trindade. Vocês talvez não tenham a dimensão de como é trabalhoso, como é exigente, mas também como vale a pena a gente poder fazer um programa especial para você que está em casa. Muito obrigado a toda a equipe da TV Pai Eterno, desde o maior até o mais simples, desde aquele que tem mais exigência no trabalho, aquele que já tem mais facilidade para poder conduzir as suas atividades. Muito obrigado ao nosso diretor, muito obrigado também a Morgana, obrigado Eduardo, muito obrigado ao Padre Josafá Moraes, ao Padre Robson de Oliveira, que nos possibilitou. E é claro, obrigado a você, devoto do Divino Pai Eterno. Porque esse programa só tem sentido se a gente alcança o seu coração, se a gente alcança a sua casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro e hoje de Santa Maria Gorete, cuja memória celebramos. Desça sobre vós e vossas famílias a alegria, a saúde, a paz, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Com a graça de Deus, muito em breve, nós estaremos todos unidos aqui em Trindade. Forte abraço. E agora a gente fica com um clipe da Romaria, com Zé Ricardo e Tiago, do ano de 2018. Até mais.